Você conhece o defeso do peixe, isso todo mundo sabe. Agora você sabia que tem o defeso da soja, ou seja, o vazio sanitário, o período em que ninguém pode plantar soja? Por que que isso acontece? Nós estamos com uma agrônoma e mestre ao nosso lado, ela vai nos explicar o que é o vazio sanitário, doutora. É o período, né, em que o produtor não pode plantar, no caso, né, leguminosa, especificamente a soja, a cultura da soja, do prazo de 15 de junho a 15 de setembro, né, que é o prazo em que a cultura não pode ser plantada, porque senão vai ter fonte de inóculo, né, para a disseminação da ferrugem asiática, né. Essa ferrugem asiática, ela é uma doença importada que chegou aqui na nossa lavoura? A origem dela é asiática, né? Então o esporo do fungo, ele é disseminado pelo vento, né? Então ele vai para longas distâncias, né? Teve estudos onde foram, né, diagnosticados inóculo em várias regiões do Brasil, né? Porque o fungo ele viaja por mais de 500 quilômetros, né? Porque ele é muito leve. E ele, onde ele é levado, ele deposita sobre a superfície da folha, principalmente da cultura leguminosa, né, no caso do soja, e ali começa a ter a fonte de inóculo. Então, nesse prazo de 15 de junho a 15 de setembro, que é a época de vazio sanitário, é a época que tem mais seca, né? Então, a gente recomenda ter uma quebra do ciclo do fungo para que na próxima safra tem uma diminuição na fonte de inóculo. Então, se o produtor às vezes tem pivô, né, e às vezes planta, isso tem que ter a consciência que não pode, né, não pode, porque senão quando ele entrar com soja no período de safra, né, na época do verão, vai ter um inóculo muito alto, né, e aí causa muita perda na produção da cultura de soja. Hoje, quando uma lavoura é afetada por esse problema, a perda é 100% ou já existem paliativos que podem salvar parte dessa lavoura? O recomendado é fazer o uso de fungicidas, né, específico para o controle desse fungo. Então, o ideal é a gente fazer preventivos, né, do estágio fenológico da cultura, preventivo desde antes dela florescer, né, até depois que ela está com formação de vagem, né? Então, de 3 a 4 aplicações de fungicidas, que a gente fala que é um fungicida preventivo, né? Então, no momento que você aplica na cultura, ele vai prevenir o inóculo da doença, né? Então, o esporo do fungo, ele vai estar, sim, presente no ambiente, né? Por condições favoráveis, que é a alta umidade, né? E ele é depositado na folha, porém o esporo do fungo não consegue germinar e penetrar na superfície da folha e infectar a planta. Quais são as características que a planta apresenta quando já está com este problema? São pequenas manchas amareladas, pequeninos pontos que só consegue visualizar com uma lupa, né, no campo. E aí, conforme quando ela está infectada, ela começa a aumentar, a abrangir, e ela forma pequenos esporos, né, que lembra muito pólen, tipo um pólenzinho assim, que é o esporo do fungo, né? Ele solta tipo um vulcãozinho observando no microscópio, né? Mas ao olho nu, se tiver a lupa, né, que a gente fala lupa de campo, que ela é de bolso, a gente visualiza também e como se fosse uma pequena protuberância por cima da folha, né, que solta o esporo, igual uma poeirinha mesmo, que ele libera para o vento disseminar. Agora, numa lavoura grande, eu volto à pergunta, a pessoa detectou que já tem ali numa certa área, ele compromete toda a lavoura ou ainda dá para salvar o restante da lavoura? Então, uma vez diagnosticado, né, feito um pré-diagnóstico no campo, a gente tem fungicidas preventivos, né? E o curativo. Se foi feito o diagnóstico e o cara não aplicou nenhum preventivo, aí nós temos o curativo. Só que uma vez infectado, ele já causou dano na produção da cultura do soja. E se o produtor não tiver consciência de que
né, não aplicar nenhum fungicida, esse fungo ele causa até 90% de perda na produção. Ele é bem agressivo na cultura. O que ocorre na planta, o reflexo, né, da infestação da doença é uma queda precoce das folhas, né? Então, quando ela a gente fala que a ferrugem ela é uma DFC, que é uma doença final de ciclo. Então, quando a planta todo o fotossimilado que ela produz está direcionado diretamente para a produção de enchimento de grão. Então, ela drena tudo que ela produz de fotossimilados para enchimento de grão. E aí a planta fica suscetível, que é o momento que o fungo ataca a planta, né, infecta, e aí começa a disseminar a doença. E aí, como ela está direcionada toda a energia para enchimento de grão, ela fica suscetível. E aí, consequentemente, ela teria um ciclo mais curto, porque ela vai ter uma queda, uma senescência das folhas mais precoce. Agora, existe também na época desse defeso que nascem aquelas plantas que são indesejadas e inesperadas. Essas também têm que ser deletadas, né? Isso, corretamente. A gente fala as plantas tigueras, né? Na colheita mesmo, na própria lavoura, né? Ela cai alguns grãos ali no momento da colheita. No transporte, né? Na parte logística, né? Do escoamento, na beira das estradas sempre cai, né? Grãos beirando a estrada. Aí o correto, né? É você roçar essas plantas ou dessecar, né? Essas plantas que estão na beira de estradas, para não ter novas fontes de inóculos, principalmente nesse período aí de 15 de junho a 15 de setembro, né?